Muito bem, estamos ao vivo com mais um Papo de Carreira. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. A gente inventou, eu e a Priscila Stuani inventamos de fazer uma chamada. Quer dizer, fui eu que, tá bom, fui eu que inventei, de fazer uma chamadinha no Instagram. Aí bagunçou tudo os horários aqui, eu esqueci, não sei o que. Vamos ver se eu apertei todos os botões certinho, está tudo certo. Vamos lá. Hoje é o nosso episódio número 40 e alguma coisa. E daqui 2 dias, faz exatamente um ano que nós começamos essa iniciativa Papo de Carreira aqui no Office Resolve, no meu perfil no LinkedIn, e já passamos aí por várias coisas. Então, o que eu queria fazer hoje? Hoje eu queria convidar a Priscila Stuani para a gente dar uma repassada, uma relembrada em várias coisas que a gente já falou aqui no Papo de Carreira, várias coisas que a gente já passou aqui no Papo de Carreira, né? E eu só preciso daqui a pouquinho pegar aqui os nossos temas, mas já está aí comigo a postos a psicóloga oficial do nosso Papo de Carreira, Priscila Stuani. Tudo bem com você, Pri? Tudo ótimo. Muito bem. Muito bem. Começamos então o nosso episódio. Eu confesso que a gente vai para 2025 dar uma melhoradinha aqui em algumas coisas. Eu vou arrumar um roteirista. Na verdade, já conversei hoje com o roteirista para me ajudar aqui com o Papo de Carreira, fazer um materialzinho e tal. Vai ser bem bacana. Por quê? Porque aí a gente segue um pouquinho mais o script. Hoje, por exemplo, eu estou aqui conversando e tentando buscar aqui os papos de carreira para a gente poder ir passando pelos temas, mas tudo bem. O Douglas já está aí com a gente. Fala, Douglas, boa noite, tudo bem? O Leonardo também aí com a gente, boa noite. Vamos repassar aí o nosso papo de carreira. A Michele também está aí. Fala, Michele, tudo bem? Boa noite. Vamos relembrar algumas coisas do nosso papo de carreira. Pri, vamos fazer um quiz papo de carreira aqui. Sabe aquela história que o pessoal às vezes faz, por exemplo, com um cantor, pega as músicas do próprio cantor e pergunta e ele não sabe nada, não sabe a letra. Vamos fazer com a Priscila Stuani hoje. Sabatina. Qual foi o tema do primeiro papo de carreira há um ano atrás? Meu Deus, sacanagem, hein? Eu não abri YouTube, eu não estou abrindo YouTube. Não está desesperadamente tentando buscar alguma coisa. O Office resolve, imagina aqui, ó. Nada. Mas dá um chute aí, o que você acha? Eu, na verdade, o primeiro eu olhei aqui, os outros eu não olhei ainda não, mas tem uma playlist, ó, para quem quiser depois, tem uma playlist lá com todos... O ouvido parou, pronto. Vamos lá, dá um chute aí. O que você acha que foi o nosso primeiro... Eu me lembro, ó, vou te dar uma dica. Não sei se você... No primeiro papo de carreira, a gente usou uma inteligência artificial e a gente criou uns personagens, aí tinha os depoimentos. Era de liderança? Nossa, foi o primeiro? Foi. Aquele que era a mulherzinha falando, o tiozão, assim? Era de Isso, liderança, não era? A gente Então, confrontando ali as abordagens da liderança? segundo... Eu olhei na playlist aqui, mas eu tô na dúvida. É que assim, ó, o primeiro episódio mesmo... Vamos ver se eu olhei, agora eu fui olhar na playlist, né, do nossa lá no YouTube, mas não, acho que não tá em ordem. Eu tinha Acho que olhado, não. não é liderança não. Há 11 meses atrás, o primeiro que tá aparecendo aqui, há 11 meses atrás, você cuida da sua carreira profissional de forma adequada? Mas esse aqui não foi o primeiro não. Ou foi? 27 de novembro, foi sim, foi o primeiro. O título é Você Cuida... Imagem, é curtinha. Você cuida da sua carreira profissional de forma adequada? É um bom papo, né? Eu achei um bom... Olhando agora, assim, eu até faria de novo, porque ficou bacaninha. Sim. É que Ah, esse vídeo tá estranho, porque tá com 4 minutos e 40, né? não, mas esse aqui é o primeiro mesmo. Agora que eu lembrei. Eu fiz Tá. tipo uma chamadinha. Você não participou desse aqui. O primeiro que você participou foi o segundo, na verdade, que é esse aqui, ó. O que você faria nessa situação?
E aí a gente usou os videozinhos e tal, mas era um formato que você faria nessa situação. Depois fizemos entrevista, e a entrevista, essa aqui acho que foi com a Sara, né? Muito bem. Começamos ali, ok, trouxemos uns insights, mas aí depois acho que a gente começou a entrar nos temas um pouquinho mais bem definidos, e um deles, que foi você que propôs, eu me lembro, explorando os 4 pilares da comunicação não violenta. Esse você vai lembrar muito bem, né? Opa, maravilhoso. Técnica de trabalho, inclusive, ferramenta de vida. Comunicação não violenta é tipo direção não violenta ou não? Assim, é só um nome? Ou ela realmente é uma ideia? Eu não vou... A gente vai só comentar um pouquinho de cada um, tá? Não vamos aprofundar muito, não. Mas uma coisa que me ocorreu agora, que eu não sei se eu perguntei no dia lá, a comunicação não violenta é um nome ou é realmente uma forma de se comunicar de forma não violenta? Com certeza é uma forma de não se comunicar de forma violenta. Visando o quê? Resolução de conflito e evitar conflitos, tá? Prevenção, né, praticamente. Com certeza, porque eu costumo dizer, inclusive atendi uma cliente agora, e a gente estava falando sobre comunicação, eu falei, já reparou? Todo problema inicia e se encerra com a comunicação? Tudo é comunicação, gente, tudo. Você sabe que, vamos aproveitar, porque assim, a gente teve vários papos que a gente falou sobre comunicação. Deixa eu ver se tem algum aqui que tá fácil. As 10 habilidades mais buscadas pelos recrutadores, tem comunicação no meio. Os comportamentos mais odiados no ambiente corporativo, a gente falou de comunicação também. Tem esse aqui, o que faz um dia de trabalho ser bom, legal. Tem umas coisas... depois a gente vai dar uma olhada aqui. Mas, falando de comunicação especificamente, você diria que... Vamos dar aqui, vai ser tudo chute, mas você diria que foi o que a gente mais falou nos papos de carreira sobre comunicação? Eu acho que é disparado, né? Acho que tem é o pano de fundo, seja do líder, seja do profissional que está ali no nível analista, né? É um pano de fundo. Por isso que eu falo, comunicação é ferramenta de trabalho, as pessoas não levam isso a sério. Será que as pessoas não levam a sério ou elas têm muita dificuldade? Talvez, porque não é algo que é ensinado nas escolas, né? Até análise de emoções. Então, a gente tende a ir para um viés muito impulsivo, por vezes, até por falta de conhecimento, porque está muito no piloto automático. E aí, a CNV é um convite para a gente dar um passinho para trás. Opa, peraí. Deixa eu entender aqui o que está acontecendo e como eu vou comunicar isso que está acontecendo. Mas, ó, o Leonardo tá falando... Leonardo, eu concordo com você, eu ia até comentar isso hoje, porque eu pensei nisso antes da gente começar. Tem temas que, se a gente refizer, vai ter coisas diferentes, né? Vai ter participações diferentes, vai ter ideias diferentes. Então, concordo totalmente. E acho que é uma das coisas que a gente pretende fazer para 2025. Refazer alguns temas do Papo de Carreira. Mas eu queria insistir um pouco e queria que vocês participassem também. Douglas, Leonardo, Michele, dá um pitaquinho aí no chat. Se vocês acham que a dificuldade de comunicação, ela é mais porque as pessoas não dão atenção para a comunicação, ou elas dão atenção e não conseguem, têm dificuldade. Eu vou dizer que eu tenho dúvidas entre essas duas coisas. Talvez algumas pessoas sejam uma coisa, algumas pessoas sejam outra. Mas talvez o mais importante, Pri, aí ver o que você acha dessa tese, dessa teoria que eu vou formular agora. Eu acho que a maioria das pessoas não consegue entender como ela se comunica, no seguinte sentido. Ela não entende que ela está agredindo o outro quando ela usa uma comunicação que é violenta. Ela não consegue perceber que o jeito que ela fala está agredindo o outro. E aí, quando o outro responde do mesmo jeito, no mesmo tom, na mesma... Opa! Não fala assim comigo, né? Eu me comportei dessa maneira porque você Eu só fiz isso porque você começou, né? Exatamente, que é uma dos pilares também que a gente trabalha, inclusive, no processo psicoterapêutico. Assumir a nossa responsabilidade em relação a esses acontecimentos.
Não é porque o outro foi agressivo, por mais que o sangue ferva, né? Se eu entro no mesmo nível ali, conflito. Né? Então, por isso que eu tenho que dar uma afastada, e assim, realmente, as palavras magoam, né? Vai nos ferir, vai nos irritar, mas aí a gente tem que entender o que é do outro, o que é meu. E aí, é aí, geralmente, que a gente falha miseravelmente. Ah, eu também acho. Ó, o Lucas tá falando assim, ó, creio que é mais pra parte de não conseguem. Muita gente é introvertida e não consegue se expressar bem. Isso também é interessante, né, Pri, o que o Lucas está falando, porque tem gente que às vezes até percebe que está fazendo errado, até percebe que está se comunicando mal, mas é porque tem uma dificuldade bastante grande, tem uma dificuldade de comunicar para fora, né, que seria o introvertido, ele acaba meio que interiorizando mais as coisas do que se comunicando para fora, né? E possivelmente esta pessoa, né, neste perfil, até percebe, putz, eu mandei mal, falei mal, mas ela não consegue mudar, então aí vem a dificuldade de saber como se comunicar de uma forma adequada, né? O que também é É, um pouco curioso, né? sim, na hora que você estava lendo, eu fiquei pensando, né? O que acontece? Uma pessoa introvertida ou aquela mais esfuziante, se é que podemos chamar assim, quando ela tem dificuldade de comunicação, a gente precisa entender a fonte, né? Essa pessoa introvertida, ou ela é tímida, ela é insegura, e aí ela se nomeia como introvertida porque ela tem dificuldade de organizar um discurso interno e verbalizar ele, o que pode ser aplicado também com uma pessoa mais despojada, digamos assim. Se ela é impulsiva, essa organização interna, ela pode ser um pouco comprometida. E aí aquela pessoa geralmente que fala um pouquinho a mais, sobe o tom, não percebe. Então, acho que o negócio está a gente parar para pensar o quanto a gente consegue articular o discurso que a gente quer fazer. Isso que você falou agora, eu acho que é um tema para um novo papo de carreira, porque, por exemplo, você falou um negócio entre introvertido ou tímido. Acho que a gente teria que aprofundar um pouquinho mais nisso aí. Como o nosso tema de hoje é para a gente dar uma passada, eu vou segurar isso um pouco, mas eu acho que a gente tem um tema aí, hein? Tem um tema para os Sim. próximos papos de carreira. Ó, a Michelle falou assim. Eu já li o outro comentário ali da Michelle, eu acho que ela já tá dando uma desculpinha, assim, né? Comunicação incisiva é o mesmo que comunicação violenta? O que você acha, Pri? Eu não li, tá? Eu não vou ler, Ah, não. Mas ah. assim, né? Entender o que é ser incisiva? É o eu preciso que você faça isso agora? É, acho que é por aí. Então, E para não é, mim, e é não isso é, que eu de, estou e não é, falando. é, e não é desse jeitinho assim, talvez. Meu, você não fez ainda? Nossa! É triviolento, então. Calma, Michele, a gente vai descobrir. Peraí. O Tá. Leonardo falou assim, ó, depende da pessoa. Tem pessoas que não querem se comunicar, como tem pessoas que buscam uma comunicação conflituosa, já buscando conflito. Eu diria, Leonardo, assim, pela minha experiência pessoal, que estas pessoas que se comunicam de forma conflituosa, né, buscando conflito, são poucas, tá? Porque a pessoa precisa ter entre aspas, a coragem de entrar no conflito. E não são, eu pelo menos não cruzei com tantas pessoas assim. Eu vejo mais pessoas que têm dificuldade que acabam entrando num conflito meio, não é sem querer, mas por falta de habilidade na comunicação, né? O que você acha, Pri? Na hora que eu li esse comentário do Léo, concordo aí com ele, dessa questão de que buscam comunicação conflituosa, porque às vezes a pessoa parte do princípio que ela está certa, e Ah, ela tá. acha que vai convencer o outro no grito, ou num tom, Uhum. sabe, vai ser mais incisiva, barra violenta. E aí ela acha que isso é uma ferramenta que ela vai conseguir aquilo que ela almeja. E aí mora o perigo, porque a pessoa já Eu vai vou. armada, né? É, eu já contei essa história aqui umas 15 mil vezes no Papo de Carreira, em outras lives, mas assim, eu tive uma vez que no trabalho, né, nossa, isso faz tanto tempo, quer ver? Mais ou menos, faz uns, essa história que eu já contei várias vezes, vou contar agora de novo, já faz uns 16 anos que isso aconteceu. 16 anos. E foi um dia em que
uma pessoa que era do meu convívio, assim, era da minha equipe, era uma pessoa que eu tinha como alguém que estava ali no dia a dia, falando comigo sempre, resolvendo problema e tal. Aí ele chegou para mim e falou assim: Sabino, não briga comigo. Mas do nada, assim, do nada. Ele chegou na minha mesa, né? Ele é tipo, eu sou um analista de sistema, ele é um desenvolvedor. Aí ele chega: Sabino, não briga comigo. Cara, o que aconteceu, fulano? Eu lembro, não, quase que eu falei, eu lembro o nome dele. Não, é que aconteceu um negócio, a gente fez um negócio errado, tal, blá, blá, blá. Eu falei, pô, vamos arrumar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal, resolvemos, arrumamos. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça dele chegar assim, meio que pedindo desculpa já, sabe? Eu pensei assim, pô, mas será que precisava disso? Aí eu conversei com uma outra pessoa que também era do dia a dia, uma pessoa que almoçava comigo quase sempre assim, falei assim, ô fulano, você acha que o outro fulano lá tava com medo de falar comigo? Aí ele virou pra mim e falou assim, Sabina, que às vezes você é meio incisivo quando você fala as coisas, né? Cara, aquilo lá pra mim bateu firme assim, porque eram pessoas próximas, sabe? Não era assim, não era aquelas pessoas. Eu tinha conflito com algumas poucas pessoas nesse ambiente. Eu era uma grande empresa já, 16 anos atrás, eu já trabalhava numa grande empresa do mercado financeiro. Não era um banco, tá? Mas era outra empresa do mercado financeiro, que tá aí até hoje. E poxa, aquele negócio me bateu assim, porque eram as pessoas com as quais eu me relacionava mais diretamente no dia a dia. E aí eu comecei a olhar para isso. Então, assim, eu tinha essa comunicação igual a Michelle, comunicação incisiva, do tipo, meu, vamos fazer, cara, e meio que, né, já tem que fazer. Só que eu acho, olhando hoje, de vez em quando isso ainda bate em mim, assim. Eu acho que tem um pouco do emocional também, quando você, por exemplo, acha que a pessoa, poxa, meu, eu já falei 10 vezes para você fazer um negócio, é tão simples, é tão fácil, e você não fez ainda. Então não é só a comunicação, é um conflito emocional que talvez tenha alguma coisa a ver com as suas próprias formas de resolver as coisas, as suas próprias formas de conversa interna. Eu, por exemplo, eu sou muito exigente comigo mesmo. Eu não dou muito boi pra mim, não. Assim, cara, meu, vamos fazer. Cara, porra, 9 horas da noite, você tem que entregar amanhã, faça. A minha conversa interna é um pouco assim. Eu tento não fazer isso do lado externo, mas. E talvez seja um pouco esse o problema, né, Pri? Assim, você É acaba que eu não acho vendo, que, né? além disso, ou associado a isso, tem a questão da autenticidade, da própria personalidade. É. Né? Você, por exemplo, você, Michele, deve ter vindo aí de um ambiente, a existência, né, de vocês, a profissional, baseado muito nessa questão não da competição, mas dessa competência. As Então, pessoas talvez valorizadas eram as que faziam isso, né? e assim, eu tenho um projeto que eu estou tocando aí com algumas líderes de outro país, e que assim, essa semana eu fiz um relatório falando das minhas impressões sobre elas. Né? E o que acontece? Essas pessoas estão fazendo esse programa de desenvolvimento de liderança porque elas tiveram aí algumas avaliações que não corresponderam à expectativa. E, gente, se for para vocês, cara, sabe assim, profissionais extremamente competentes, assim, um discurso muito coerente, que é o que eu estava comentando com vocês agora há pouco, sabe? Um negócio muito articulado. E eu falo, quais será que foram os critérios que fizeram com que elas caíssem ao ponto de ter que fazer isso? Porque nos encontros que a gente já está mais de 2 meses, quase 3 meses trabalhando juntas, e são encontros de 2 horas, aí dá para ter uma ideia da dinâmica. E aí eu estou chegando à conclusão de que é isso, assim, do tipo, acho que elas, vamos falar que é portuguesar o negócio, né? Elas não deitam para algumas coisas. E aí é visto como rigidez, uma série de coisas. E Uhum. são pessoas extremamente autênticas. Claro, não tenho um profundo conhecimento, mas pelo que eu observo, dá para perceber que elas entendem o que elas estão fazendo. Sabe? A gente vai Pessoas trabalhar ali alguns aspectos competentes, empáticos. competentes, honestas, corretas, mas que estão ali meio que é muito duro, assim, né? Assim, querem que os outros também estejam no mesmo nível, façam do mesmo jeito, né? E aí foram avaliadas de uma forma que
enfim, entraram nesse projeto aí, que eu falo, gente, o que essas mulheres estão fazendo aqui? Mas, enfim, deve ser coisas aí do dia a dia que eu não tenho acesso. Mas muito provavelmente esteja aí com essa questão talvez, de ser um pouco mais incisiva, um pouco mais direta, e elas são cobradas por resultado. Então, Uhum. é um negócio, gente, muito complicado. Ó, Muitas nuances aí pra não, gente. e assim, eu tô falando, mas assim, eu tô lembrando de algumas coisas e até algumas coisas que aconteceram mais recentemente. Tem hora que os gatilhos apertam, né? Enfim, vamos comentar sobre isso também. A Michelle disse o seguinte, ó. Essa já era o comentário que eu tinha falado para você, que eu já tinha visto. Eu não sou a melhor pessoa, ou sou, para falar de comunicação não violenta. Sou direta e busco objetividade, e meu tom é autoritário. Eu diria assim, Michelle, que bom que você se conhece, né? Então me vejo no caminho de melhorar nesta matéria. Agora, Michele, eu te pergunto, será que você quer melhorar ou será que você no fundo enxerga que essa é a melhor forma de fazer? Porque às vezes o caminho também, Pri, é porque a pessoa está tendo o resultado quando ela usa esse tipo de comunicação, né? Vamos dizer assim, a comunicação mais incisiva, às vezes até autoritária, por vezes ela é mais eficiente, ela pode ser menos sustentável, mas às vezes ela é mais eficiente, ela resolve o problema na hora. Ela faz com que o problema, só que ela cria outros problemas para frente. Então, a pessoa talvez enxergue mais a resolução imediata dos problemas e por isso o cérebro continua fazendo a comunicação dessa forma do que os problemas que estão sendo criados a longo prazo, né? Será que tem um pouquinho aí disso ou não? É aquilo que a gente sempre comenta nas lives, né? O quanto essas atitudes podem ser sustentáveis, né? Que nem você comentou, ela pode resolver um problema ali, uma questão pontual. Mas se a gente ficar sempre nesse nível, talvez possa trazer alguns prejuízos. E outro, porém, é conhecer quem é a sua equipe, porque tem gente que gosta de chicotinho nas costas. É que gosta, ela se motiva, ela se desafia. E tem gente que, se você aumentar ali uma vírgula, opa, espana. Né? Uhum. Então, aí tem que entender qual que é o perfil, né? Até onde dá para dar uma pressionada, até onde não, mas sempre com o olhar muito dos limites, para que isso aí não traga prejuízos a médio ou até mesmo curto prazo, dependendo, né? Muito bem. Aí ela tá falando ali, ó, boa pergunta, ou seja, será, né, que não é porque tá funcionando, né? E eu me vejo um pouco nessa também. Deixa eu ver aqui, faltou um comentário do Leonardo que falo isso porque no meu meio de trabalho é o que mais tem pessoas tentando ganhar no grito. Por isso falo que vai de pessoa para pessoa. Então, é o ambiente, né, Leonardo? Assim, a questão é que muitas vezes o ambiente faz a gente. Assim, vamos dizer o seguinte: vamos dizer que você está num ambiente, né, de uma empresa tal, que todo mundo é meio incisivo, assim e tal. Se você entrar se você for a única pessoa que fala manso, que fala calmo e tal, talvez não funcione. Pode até funcionar, dependendo da sua competência, da sua capacidade. Mas às vezes não funciona, e aí você vai começar a agir da mesma forma que os outros, né? Isso é meio normal, né, Pri? O ambiente determinar um pouco como a gente vai fazer as coisas, né? Por isso que tem que ter aí um repertório para avaliar se vale a pena partir de igual para igual ou manter ali a sua postura, né? Então, conhecendo um pouco aí do ambiente que o Leonardo trabalha, às vezes vai ter que, tá gritando, sim, porque aí é muita disputa. Mas aqui dentro do contexto corporativo, acho que vale mais, assim, fazer uma releitura, né? Alguém está gritando, talvez você falar um pouco mais baixo, desestabiliza a outra pessoa, né? Porque se você grita... Vamos combinar, né? Eu não presenciei nos últimos anos discussões acaloradas. Não sei a história de Não, vocês. eu não sei se é o que o Leonardo tá falando, mas assim, o que que eu vejo? Às vezes, para quem tá olhando de fora, nem enxerga tanto que é tão acalorado, porque o grito é muito mais
figurado do que real, né? A pessoa não tá gritando, mas ela está falando de uma forma que tá querendo, né, ferir o outro, meio tapa com luva de pelica, né? É uma guerra de tapas com luva de pelica, então talvez seja mais por aí. Não sei se é o caso do Leonardo, mas eu já vi ambientes onde é assim. Você não percebe que tá tendo uma briga até que você... É mais ou menos um negócio que assim, ó, eu não sei se vocês já repararam. Às vezes vem um post meio inocente, assim, um meme, alguma coisa. Ah, fulano de tal falou tal coisa, e o outro dá risada, e o outro não sei o quê, e você meio que compartilha. Aí você descobre que aquilo tem a ver com uma piada que aconteceu, porque um falou não sei o quê, e é coisa de política. Que se você não tá no meio ali, você não sabe o que é. Então é meio que uma briga meio disfarçada, né? No ambiente corporativo eu vejo acontecendo isso também. Por exemplo, o pessoal que defende o chefe contra o pessoal que está contra o chefe, e sempre tem as discussõezinhas ali que são todas veladas, né? Mas acontecem. Então precisa ficar muito de olho nessas coisas aí. Entendo como necessária a comunicação, problemas podem haver. Se não tiver solução, parece ser inalcançável. Na verdade, Douglas, comunicação sempre é complicado, né? Usa o verbo no imperativo. Usar o verbo no imperativo talvez não seja um problema, desde que haja compreensão, objetivos em comum. Ora, flui bem. Acho que o Douglas está querendo dizer que às vezes a comunicação pode ser meio incisiva, mas ali dentro do momento fazendo sentido, né? A Michelle disse: o ambiente pede um determinado tipo de comportamento. Eu fui moldada num ambiente profissional com 18 homens e só eu de mulher. Podemos mudar, podemos cambiar de tema agora, porque acho que esse tema é interessante. A gente já tangenciou ele algumas vezes nos papos de carreira, vale a pena a gente falar um pouquinho disso, que são aí essas relações profissionais, corporativas, né, entre homens e mulheres, equipe só com homens, equipe só com mulheres. Acho que a gente podia comentar um pouquinho isso. E aí eu diria, se a gente for olhar de fora, isto que a Michelle falou não deveria fazer sentido. Faz, tá? Faz muito sentido, eu entendo o que ela está falando, mas não deveria fazer sentido, porque não deveria fazer diferença. Se são só homens e só ela de mulher, não deveria fazer diferença nenhuma. Ou deveria. Priscila Stuani, psicóloga agora, invocada como psicóloga do Papo de Carreira. Será que a gente deveria ter essa diferença tão grande? Será que é normal esperar isso ou não? O que você acha? Aí começa, né? Não deveríamos, mas sim, infelizmente é normal. Que tem um movimento aí de inserção da mulher no mercado de trabalho, principalmente da área tech, que a gente sabe que é predominantemente ocupada por homens, ok, cada um ali no seu quadrado, mas na prática ainda acho que deixa muito a desejar. O que, assim, ó, me expliquem, você, Michelle, o que isso quer dizer de verdade, assim? O que tem por trás desta frase da Michelle no seguinte sentido? Eu sou mulher e trabalho com uma equipe que só tem homens. Por que isso faz o ambiente ter um comportamento diferente? Ou por que a mulher tem que ter um comportamento diferente? Porque o que está mais preponderante aí, Michelle, eu queria ouvir não, né? Ler aí os seus comentários no chat. Isto é mais porque alguns homens vão invalidar o fato de você ser mulher, vai fazer com que eles deem menos importância porque você está falando, porque você está fazendo, porque eles duvidem mais da sua capacidade, ou porque a forma de se comunicar é diferente e ponto, e não é uma questão de ser homem ou mulher, mas é uma questão de como se comunica. O que você acha, Michelle? E Pri também. O que você acha nesse sentido? Eu arriscaria dizer, você pode me corrigir, pode me xingar também, mas assim, eu acho que você, por exemplo, Pri, já trabalhamos juntos em alguns cenários, né? Eu acho que você, por exemplo, é uma pessoa que se posiciona de uma forma forte, vamos dizer assim, né? Ou seja, pode falar, sou barraqueira mesmo. eu tô aqui, tô cheio de dedos para falar, né?
Me parece que assim, você talvez não tenha muito este problema, ou a Michelle tá na mesma pegada que você, assim, meu, se você me dá uma pancada, eu já vou dar duas. E isso é pelo fato de ser mulher num ambiente masculino, ou é porque qualquer equipe que você tivesse, você seria do mesmo jeito? Talvez, acho que é qualquer equipe, porque eu acho que aí a Mi pode falar com mais propriedade dentro da área tech, né? Mas aí dos projetos que eu já participei que envolvia, a gente teve uma aula com a doutora Malu, né? Maria Lúcia Beyami, e uma das coisas que ela sempre conversa comigo nas nossas reuniões ali, nas nossas sessões, é sobre vieses inconscientes. Então, eu acredito que não é apenas uma questão do machismo, porque o homem, não, isso é uma questão cultural. Inclusive, vemos aí mulheres também partindo de alguns princípios que têm relação com isso. Então, a mulher, por vezes, tem que se validar, né? Então, a impressão que a gente tem é, a mulher está de mau humor, tá de TPM. Aí, come chocolate. E assim, às vezes a gente está irritada porque está lá trabalhando horas e horas e o negócio não vai. Então, nada tem a ver com TPM, mas já partem desse princípio. E aí, sabe, isso vai meio que tirando a gente do sério, porque é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas acho que o problema não é só a questão do machismo, é esse viés inconsciente, o viés inconsciente que vai regendo aí a forma com que as pessoas vão se comportando. Então, nesse caso, né, que você falou, a Pri era mais incisiva. Por quê, gente? Chega uma hora, porque não era só comigo, eu tinha que defender a minha equipe. Aí se eu abaixo a cabeça ali, né? Quando eu vejo que tinha espaço ainda para. Tudo bem, vamos fazer desse jeito, mas eu gostaria que vocês entendessem que eu não estou de acordo. E pá, posiciono. Então a gente precisa, né, fazer alguns movimentos, porque senão a gente só vai engolindo, vai atolando as equipes, e aí o resultado a gente já sabe qual é, bem ruim. Então, É, tinha essa visão de que eu era tão direta, incisiva, talvez violenta, mas é porque chega uma hora, porque você eu não começa a falar disse isso, assim, tá? não, mas eu fiz um retrospecto aqui rápido. Aí você vai usando a comunicação não violenta, não violenta. Chega uma hora, gente, que se a outra parte não consegue entrar nesse viés aqui da CNV, não tem CNV que resolve, não existe bala de prata. Ela só vai funcionar quando o outro absorve. Quando o ambiente propicia que isso aconteça. Se não é pauleira, porque ali é cada um por si, Deus para todos. Ó, a Michelle disse o seguinte: o que tem por trás dessa frase é: a mulher tem que se fazer respeitar, mostrar que não é só uma mocinha de salto docinho, mas sim uma profissional que entrega resultado e sabe a que veio. Michelle, eu não sei se eu queria estender um pouco esse tema, mas eu tenho um pouco de dúvida se a gente deveria entender isso como algo geral, ou se a gente tem que separar um pouco as atitudes das pessoas específicas, né? Porque a gente sim tem algumas pessoas que não respeitam, por exemplo, conheço homens que não respeitam a opinião de mulheres no ambiente de trabalho, conheço, mas são poucos. Eu vejo assim que eu já vi que realmente assim, sabe quando tá só os homens conversando e falam, ah, lá vem aquela lá, fulana, dá palpite, não sabe nada, devia estar, sei lá, fazendo X, sei lá o quê. São poucos, eu acho. A maioria, talvez, que aconteça no dia a dia é mais velado, assim. Então, assim, talvez nem a própria pessoa saiba que ela tem esse preconceito, né? Ou não sei se é um preconceito ou o viés, né? Como a Pri falou. E também acho que isso está mudando muito, tá? Principalmente na área de tecnologia, de quando eu comecei, por exemplo, há 20 e tantos anos atrás para hoje, eu acho que já mudou bastante, né? A gente consegue. Hoje a gente tem muito mais mulheres trabalhando na área de tecnologia e com muito mais facilidade, né? Aí a Michelle tinha complementado, uma vez moldada nesse formato, a gente vai ser assim sempre e em qualquer equipe. Eu vou falar um negócio e aí ver se vocês vão ficar bravas comigo ou não, mas assim, ó, eu tive chefes, mulheres, numa empresa
bastante grande do mercado financeiro nacional e que a gente falava assim, meu, esta mulher, ela age como um homem e assim, daqueles do pior, da pior estirpe, sabe? De preconceito, de falar coisa errada, de fazer microgerenciamento, de não respeitar as pessoas, de invalidar os subordinados. Seria assim, aquele cara bem, não sei uma palavra, eu não sei uma palavra que eu deveria usar aqui Eu no também papo. tenho uma, mas eu acho que ela é inapropriada para o horário. Mas é essa daí que tá na minha cabeça que não sai, assim, aquele cara bem isso. E parece que a chefe, neste caso, as chefes, algumas chefes que eu tive, elas eram este cara piorado, talvez pelo fato de sentirem que tinham que se validar, que tinham que se provar e não sei o quê, mas subiam o tom de uma forma muito errada, muito mais alto do que deveria, não precisaria fazer tudo isso e talvez inconscientemente ela ficava, cara, não, eu tenho que me posicionar, eu tenho que me validar. Então, aonde eu tô querendo chegar com isso, Michele, Priscila e todo mundo aí que tá participando do papo, e podem discordar de mim, não tem problema nenhum, é que às vezes isso também está um pouco na cabeça da pessoa, e aí quando vem para fora vem um pouco mais forte do que deveria, talvez. Aí vem uma comunicação mais incisiva, um pouco mais diretiva do que precisaria. Por outro lado, assim, eu tive algumas chefes que eram. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou falar porque as pessoas gostam de falar assim, que tinha mais energia feminina mesmo, sabe? Assim, tinha um jeito mais feminino mesmo, mas eram ótimas chefes, resolviam o problema, conversavam com as pessoas, não ficava enrolando, ia diretamente no assunto, mas com uma delicadeza que o homem normalmente não tem para resolver o assunto e resolvia. Então, assim, eu acho que dá para fazer de uma forma e dá para fazer de outra também. E aí eu acho que tem que encontrar o ambiente, né, o que o ambiente pede e o que as equipes pedem e como que funciona ou não. Aí comentem à vontade, pode discordar de mim, não tem problema nenhum. O que vocês acham? Michele, o que você acha? Eu acho que volta naquela questão da autenticidade, da personalidade da pessoa, né? Porque é o jeito dela. Ela pode estar num ambiente hostil ali no sentido de a pessoa ser mais agressiva, mas, poxa, ela tem a forma dela de reagir. Você falando dessas chefes, eu tive uma chefe, eu já ia falar o nome da empresa, mas também era uma empresa de telefonia móvel enorme aqui no país. E eu tinha uma líder, e ali foi a primeira empresa que eu comecei no processo de adoecimento, tá? De não comer, de estar em casa não conseguir descansar, foi péssimo. Tudo bem. Só que essa chefe, cara, era chefe, vai. Cara, ela era muito ambígua. Ela era aquela pessoa assim que explodia. Se você falasse bom dia eu quero, né? E aí às vezes vinham os clientes mais pé da vida. Cara, ela atendia um por um, ela fazia reunião um por um, ela enfrentava um por um, e ó, só porrada. Porrada e com razão, os clientes tinham razão. E ela resolvia o problema. Eu tinha uma relação de admiração e de ódio pela forma dela se comportar, mas eu admirava ela enfrentar. Tanto que aí eu comecei a absorver muito dessas características, tanto de ficar nervosa, porque acho que eu sempre fui estressada, mas ali o negócio potencializou, mas essa de dar as caras, sabe, de enfrentar, não tinha assim, ó, fulano tá na linha 2, não, fala que eu não tô, não, me dá 2 minutos, fala que eu já ligo, dava 2 minutos, ela ligava. E aí houve uma situação muito interessante que eu atendi um cliente com um baita de um problema, e era realmente um erro de alguém que trabalhava naquela empresa, e eu enfrentava, gente, ele chegava com o processo do PROCON, papapá. Resumindo a história, no final de tudo, ele ainda me convidou para trabalhar na empresa dele, que ele ficou espantado do quanto que eu estava ali. Não tinha onde... Até descobrir o que foi, demorou umas 2 semanas. Mas, gente, mas tudo porque eu aprendi com essa chefe aí, ó. Entendeu? Eu falei, meu, tô aqui, tem que resolver. E dar a cara é para poucos, porque sempre tem uma galera que fala, depois eu ligo, fala que eu tô em reunião, e ela não, ela parava tudo para atender. Eu admirava demais, só que ao mesmo tempo eu ficava, meu Deus, que insuportável. Não, isso
Isso daí, Pri, eu acho que é mais frequente do que parece, porque no mundo corporativo, isso é uma teoria que eu desenvolvi para mim mesmo e acredito nela até hoje. No mundo corporativo, as pessoas que se importam menos com os outros, muitas vezes conseguem subir mais rápido na carreira. Depois não é sustentável. É meio que assim, é sempre assim, né? Se você puxa tapete, bate em todo mundo, não sei o que, você vai achar o seu lugar, você vai subir. Só que isso não é sustentável, porque você não tem rede de apoio, você não tem networking. Então, assim, as pessoas que chegam longe são aquelas que criam suas redes de apoio, que criam sua comunidade, vamos dizer assim, né, e tal. Então, eu acho que é normal a gente ter essa admiração e ojeriza pela mesma pessoa, né? Assim, eu admiro como essa pessoa resolve os problemas, mas pessoalmente é aquela historinha que a gente fala, né? Não, trabalhar com fulano é bom, mas eu não queria ir num churrasco na casa dele de jeito nenhum, né? O contrário também acontece às vezes, né, Pri? De você falar assim, não, pô, fulano é super gente boa, mas, pô, pra trabalhar não dá. Acontece. Horrores. Você fala, nossa, que resenha maravilhosa, mas não chama com madeira. Não, se tiver que resolver um projeto, não é com essa pessoa que eu vou. Muito bem. E aí, Michele, quer comentar mais alguma coisa? Pessoal, Douglas, Leonardo, fiquem à vontade aí. Eu vou aqui dar uma olhadinha, ó. Outras coisas que nós falamos nesse 1 ano de papo de carreira. 5 características dos profissionais mais valorizados na vida corporativa. Esse aqui eu me lembro que era polêmico. Esse aqui a gente podia fazer de novo, né? Buscando aí informações de quais são as características mais valorizadas. Teve um papo que foi uma entrevista com o nosso amigo Renato, que acho que veio umas 2 vezes, pelo menos, né? Você sintoniza a Rádio Peão, onde a gente falou sobre a fofoquinha dos corredores ali, né? Foi bacana também. As 10 habilidades mais buscadas pelas empresas. Esse aqui foi bem bacana porque a gente trouxe, se não me engano, era do LinkedIn esse aqui. Ou do LinkedIn ou alguma pesquisa, eu sei que a gente buscou a pesquisa e estava lá, né? As 10 habilidades mais buscadas pelas... esse aqui é do LinkedIn mesmo, agora eu lembrei. 10 habilidades mais buscadas pelas empresas. E não era assim, não era achismo. Era o que a plataforma dizia que eram as habilidades mesmo, né? E aí, Pri, eu não lembro das habilidades agora, a gente pode refazer, né? Esse é um que a gente poderia refazer, mas com certeza tinha comunicação aqui no meio. Vou até dar um playzinho aqui. Com certeza devia ter. Enquanto vocês comentam, eu vou ver se eu acho que logo no comecinho tem uma listinha aqui. Eu vou ficar meio de olho, vamos ver se aparece as 10 habilidades mais buscadas pelas empresas. Alguém quer? Vamos chutar aí, pessoal que está no chat. Talvez tenha mudado, Leonardo. Já vou colocar os chats aqui na tela. Mas quais são? Põe aí umas 3 habilidades que vocês acham que estão entre as 10. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quais eram? Eu me lembro que eu listei aqui, vamos ver. É que a internet está meio sobrecarregada, né? Eu sabendo o que é fazer. Fazer ao vivo, deixar um negócio ligado aqui, ainda buscar um outro papo ali no meio, acho que não vai rolar, mas... Ó, tá aqui. Já achei as primeiras... já achei, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Tá na tela comigo aqui. 10 habilidades mais buscadas pelas empresas. O que vocês acham? Eu vou botar na tela aí. Dá um chute aí, gente. O que vocês acham? Quais eram há 1 ano atrás? Não mudou muito não, tá? Tô olhando. Não mudou muito não. Quais vocês acham que eram as habilidades mais buscadas? Vamos ver aqui, ó, o Douglas. Tá legal o papo. Tem muito pano para manga nesse tema. Michele, você tem que vir como entrevistada aqui, que a gente já tinha combinado, acabou não dando certo, né? Acho que esse era um tema legal para você falar. O que você acha? Vamos organizar isso aí? Pode ser para 2025 ou pode ser ainda em 2024, que dá tempo ainda, né? E aí o Leonardo falando se essas habilidades mudaram em 1 ano. Leonardo, eu vou botar na tela daqui a pouquinho. Eu acho que não mudou muito, não.
Primeiro porque são coisas, entre aspas, meio genéricas, são coisas bem importantes, de verdade, acho que não são coisas que mudam. Não é assim, conhecimento de inteligência artificial de um determinado negócio. Não são essas coisas que mudam tão rapidamente, né? São habilidades mais genéricas, mais pessoais, assim. O que vocês acham? Ó, eu tô entendendo que isso aqui é porque a Michelle aceitou participar do nosso, ser a nossa entrevistada aqui no Papo de Carreira. Aí, já aceitou, eu entendi assim, é porque é assim, né, Pri? Aqui, pois no chat a gente entende do jeito que a gente quiser, não é? Ok, bora para a próxima live. Comunicação. Boa, aí, ó. Próxima live com Michelle, ó. Já tá combinado. Tá combinado já, Michelle. Próxima live é com você. E aí? Ó, o Douglas disse: comunicação, trabalhar em equipe, e respeito. Respeito não tem aqui diretamente, mas as duas que ele pôs tem. Comunicação e trabalhar em equipe. E realmente, né? Estão aí entre as 10. O que você acha, Pri? Tirando comunicação e trabalho em equipe, chuta mais, sei lá, mais uma ou duas aí que você acha que estaria aqui no meião aqui, que deveria estar. Habilidades Olha, blandas. tratando-se de LinkedIn, acho que a gente não pode esquecer da liderança, né? Tanto pessoas que já são líderes, como aquelas que querem ou almejam, ou de repente são jogadas. Vai lá, eu acho que você é um bom líder, se vira. E a empresa perde um bom analista, um bom vendedor, ou o que seja, para exercer uma liderança. Você está querendo dizer que é uma habilidade muito buscada e talvez de forma equivocada tenha um pouco isso na sua fala? Mal planejada. Boa. Mal planejada. Quer chutar mais alguma? Você está indo bem. Alguém... Power BI? Piada interna, gente, desculpa. Mas... Pensamento analítico, vai. Tem a ver, vai. Pensei vocês estão vendo minha tela. Não, é porque pensamento analítico... não, pensamento você fez... crítico, na verdade. Não aí analítico. É analítico mesmo. Tá aqui. Acho que tem essa relação, vai, com dados. Tem sim. Interpretar, que acho que a Michelle, a Michelle pôs um interessante aqui, ó. Resolvedor de conflitos. Esse não tá na lista. Quer dizer, ou tá dentro de um guarda-chuva. Agora eu queria ver resiliência. Resiliência também não tá na lista. É mais assim, habilidade mesmo, uma coisa que você consegue fazer, tá? Alguém quer chutar qual seria a primeira, assim, aquela mais procurada? Ninguém falou ela ainda, tá? Eu estou considerando que está na ordem. Eu não me lembro se estava na ordem, porque não está numerada, mas parece estar na ordem, sim. Se quiser, eu posso compartilhar, mas se quiser dar um chute. Bem genérico, assim. Não. Então, 3, 2, 1, vamos lá. Compartilhar pantalla. Estás em espanhol. Minha computadora fica em espanhol porque eu tenho que gravar os cursos em espanhol, então eu já deixo meu Windows em espanhol logo de uma vez. Gestão, eu não lembro se está na ordem, tá, gente? Eu não lembro, mas acho que estava. Ó, gestão, comunicação, atendimento ao cliente, liderança, que a Pri falou, vendas. Vendas é realmente uma habilidade necessária, porque as empresas precisam vender, né? Gestão de projetos. Diga. Não sei se a gente vai voltar um a um, mas é que vendas, que por exemplo, a pessoa pode falar, poxa, mas eu sou da Aratec, eu desenvolvo. Você vai ter que vender uma ideia. Sim. Não necessariamente vender um produto físico, mas é isso que eu acho que... Essa lista acho que a gente extrapolou um pouco, né? Porque eu lembro que na época ficou meio... Sim, é isso mesmo. Tem algumas coisas que a habilidade em si não necessariamente é porque você vai trabalhar diretamente com aquilo, né? Eu concordo, sim, acho que é bem por aí. Gestão de projetos, né?
bem interessante. Pesquisa, habilidades analíticas que você falou, e realmente, quando você falou Power BI e depois você conectou com habilidades analíticas, faz todo sentido. Faz todo sentido. Isso aqui realmente é uma habilidade hoje que se procura muito, que são as pessoas que conseguem fazer análises, né, com dados, com informações. Só um parêntese aqui, né, da minha primeira frustração quando eu fiz a minha faculdade lá de 4 anos de marketing. Como assim? Tinha lá várias questões assim, como diz, não lógica, coisa de número. Enfim, que eu ficava assim, peraí, como assim? Eu tenho que interpretar gráfico, eu tenho que entender de porcentagem, entender ali a lógica. Foi, acho que, a maior decepção que eu tive na Tipo, eu faculdade. não vim aqui para isso. Só pensar em produto, ideia, entender demanda. Opa, peraí, né, camarada? Você tem que entender se a iniciativa gerou ali os objetivos que estavam determinados, né, como hipótese. Então, É isso. e aí se a gente extrapolar, né, essas habilidades analíticas, vai para a galera que é de humanas, vai para a galera de saúde, pô, esse tratamento aqui tá surtindo efeito, sim ou não, então tem que interpretar dados. E Tem aí que é uma ter. coisa que a gente fala que, ai, não, é só da área de tecnologia. Não, gente, vamos extrapolar aí um pouco esse horizonte, né? Assim, não é que todo mundo tem que saber todas essas coisas, mas são as habilidades que se procura num profissional. Se o profissional tem 3, pô, tá show de bola. Aí tem um que tem 5, tem um que tem 8, cada vez vai ser mais valorizado, né? Marketing, também naquela linha de que tem um monte de coisa que é marketing, não necessariamente o marketing em si, né? E trabalho em equipe, eu acho que trabalho em equipe é fundamental, né? Porque para trabalhar sozinho, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Não tem jeito, tem que ter essa habilidade também. Foi um bom papo e esse aqui é um que a gente poderia refazer, né? A gente poderia ir aí pela ideia do Leonardo de refazer esse daí. Depois nós fizemos, na sequência, os comportamentos mais odiados no ambiente corporativo. Esse dia foi louco, hein? Esse dia teve aí umas várias coisas que apareceram que a gente não tinha nem pensado, né? Uhum. Realmente. E teve um papo, foi um papo interessante. O tema foi: o que faz um dia de trabalho ser bom para você? Isso aqui eu me lembro que foi uma sugestão do Ricardo, né? Que é uma das pessoas que acompanha sempre o Papo de Carreira aqui. Trabalhei com ele em lugares diferentes, em épocas diferentes. E o filho dele, é que eu não vou conseguir achar aqui o áudio, Ai, é mas o filho dele tinha verdade. mandado um áudio, lembra? Que era uma coisa do tipo assim, o dia. Eu vou chutar qualquer coisa aqui, mas era mais ou menos assim: o dia de trabalho ideal, eu chegava na empresa, aí tinha lanche, aí tava todo mundo feliz, não sei o quê, aí depois acabava o dia, eu ia para casa e ficava descansando, era uma coisa assim, né? Uma coisa bem lúdica, assim, do mundo infantil, né? E a gente começou até um pouco a ver, tá, mas como é que a gente consegue trazer isso para um dia a dia de trabalho mesmo, para você chegar em casa revigorado e dizer assim, pô, o dia de trabalho hoje foi bom, valeu a pena, resolvi problemas e tal. E aí meio que cada um tinha uma ideia diferente, né? Esse aqui eu acho que era um que valeria a pena, eu sugeriria para vocês que estão acompanhando aí o nosso papo de carreira, se não assistiram, assista, porque tem muita ideia aqui, tem muito insight nesse. Vou até deixar, vamos ver se eu consigo deixar o link aqui, ó. Se alguém quiser rever, esse aqui é um que eu acho que valeria a pena rever. Vou deixar aqui no chat, ó. Foi. O que faz um dia de trabalho ser bom? Me lembro que teve várias ideias aqui. Reuniões que poderiam ser um e-mail. Como lidar? Manual do usuário, né? Reuniões que poderiam ser um e-mail. Falamos de equilíbrio. Esse aqui, ó. Equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Mito ou realidade? O que você acha? Teve uma trend recentemente que era mito ou verdade, né? Que a pessoa falava uma coisinha, mito ou verdade, mito ou verdade. E esse aqui, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, mito ou realidade, na sua opinião?
Priscila Stuani? Hoje, no momento de carreira que eu estou, realidade. Na realidade da maioria das pessoas. Como assim? Assim, para a maioria das pessoas, você acha que para a maioria das pessoas é uma realidade ou é um mito? É um mito. Eu também acho. Eu também acho. Acho que quando a gente evolui na carreira, a gente pode um pouco escolher, né? Mas quando você está começando, é bem difícil equilibrar. Né? Não, porque Bem assim, a difícil. pessoa acorda cedo, vai trabalhar, depois à noite vai para a faculdade, aí tem o transporte, fica lá mais de 1 hora para chegar em casa. Então, assim, como que você vai ter qualidade se você não dorme? Mas lembrando que são fases, são São momentos, e tá tudo fases. bem. Mas acho que a gente precisa. Isso eu me orgulho pra caramba, porque eu sempre trabalhei com essa expectativa, sabe? Tipo, cara, eu vou trabalhar para um dia eu ter condições de, né, fazer o meu horário, escolher ali qual que é o projeto que eu aceito, que eu não aceito, mas isso não sempre foi assim. Imagina, Ó, opa, tá pagando, tô dentro. Ah, não concordo é, muito, mas, preciso do dinheiro e bora. Mas pensando que um dia isso ia ser diferente. eu vou falar um pouco para vocês aqui um negócio que, assim, a gente sabe que Instagram, YouTube, redes sociais, é muito só o lado bom, né? A gente não compartilha os nossos tropeços. Mas eu não queria deixar esta ideia de, pô, eu não queria ser mais um nessa Disneylândia, né? De, pô, tudo é maravilhoso e tal. Eu vou dizer um negócio assim, ó. Eu, particularmente, tive um papo ontem com uma pessoa que trabalhava comigo quando eu estava no banco. Tá lá até hoje, continuou e assim, ele tinha uma carreira, era engraçado, a gente estava sempre mais ou menos na mesma no mesmo nível assim, né? E era promovido, aí alguns meses depois ele era promovido, ou eu tinha aumento também. Então, era curioso, porque não tinha nenhum sentido. A gente trabalhou junto, mas teve algumas épocas que a gente trabalhou, a maior parte das vezes trabalhou em equipes separadas, mas a gente mantinha mais ou menos um nível assim igual, né? E eu vou dizer para vocês assim, ó, se eu estivesse hoje no banco, provavelmente eu ganharia mais dinheiro do que empreendendo. Na situação que eu estou hoje. Então, isso às vezes, assim, óbvio que eu não vou ficar falando isso online, eu não vou ficar falando isso, né, detalhadamente, porque é uma coisa minha. Mas tem hora que eu me pego pensando, pô, será que eu, né, largo tudo e volto para o mercado corporativo para entrar como um especialista, né, um super especialista em um determinado tema qualquer e trabalhar só com aquele tema diretamente? Isso tem rondado um pouco as minhas conversas com as pessoas que eu conheço que estão no mercado de trabalho aí, porque eu conheço muita gente, pessoal, assim, que está hoje em posições de diretoria em grandes empresas, né? Gerência de grandes projetos e tal. Então, é difícil você ver assim, pô, putz, eu poderia, né? Talvez com menos esforço, tá tendo um retorno muito melhor. Então, eu acho hoje que o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional não é só trabalhar muito ou trabalhar pouco. Eu trabalho menos hoje. Eu tenho mais equilíbrio na vida pessoal. Eu consigo fazer academia, né? Consigo equilibrar melhor a minha vida com a família. Mas o financeiro não é tão simples quanto quando você trabalha numa grande empresa, quando você é um especialista já com uma certa experiência, né, ganhando um salário alto, com todos os benefícios possíveis e imagináveis. Então, eu acho que equilíbrio entre vida profissional e pessoal é uma coisa muito, muito, muito complexa. Às vezes, você está na balança ali, você fala assim, pô, aqui tá mais legal, aqui tá mais bacaninha, mas putz, se eu tivesse lá. Igual aquele memezinho, né? Tem um memezinho que você vai escolher, né? Ambiente corporativo legal, pessoal legal, não sei o quê, ou empresa tóxica que paga bem.
O meme é a pessoa escolhendo a empresa tóxica que paga bem, né? Por quê? Porque faz diferença também, o financeiro faz diferença, né? Você está cômodo financeiramente, eu vou trocar meu carrinho aqui e tal, sem precisar ficar pensando o que eu vou fazer amanhã, também é importante. Então, eu tô trazendo isso porque eu acho que, para ser honesto com a audiência, assim, saber que empreender é difícil. Tem dia que você fala assim, meu, putz, como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou chegar até esse ponto? Como é que eu vou chegar até ali? E tem que ir escolhendo. Não é fácil. Para mim hoje, Pri, assim, para responder agora mais direto assim, eu ainda não sei se tá tranquilo ou se eu ainda deveria, né, entrar um pouco mais nessas brigas para ter um resultado um pouquinho maior, né? Ó, a Michelle tá falando aí, ó, empreender é punk, e é mesmo, né? Acredito que te faz respirar, sente feliz, o orçamento familiar adequa. Assim, é uma verdade, Douglas? Mas às vezes não é tão fácil assim, né? Enfim. Eu queria passar por. A Pri já tá agoniada ali, né? Você tem que ir, né, Pri? Você tem coisas marcadas, então vê se você tem uma última coisa que eu faça um fechamentinho depois, uma última mensagenzinha para você poder ir para o seu atendimento aí. O último do dia, hein, gente? Acho que só agradecer, né, por a gente ter essa oportunidade de estarmos aqui com saúde, vivos, e revisitar esses conteúdos que são super importantes a gente resgatar de tempos em tempos, até para a gente direcionar um pouco a nossa carreira, parar e fazer uma análise de onde estou, para onde quero ir, porque senão a gente vai só vivendo sem aproveitar a vida. E acho que é aí que a gente se perde um pouco. Show de bola, Pri. Obrigado mais uma vez. Um ano de papo de carreira, obrigado. Boa noite. Até o próximo papo de carreira. Já vou tirar a Pri aqui para ela poder sair, porque ela tem que ir lá pro atendimento dela. Vou aqui finalizar. Na verdade, é assim, ó. Eu estou olhando aqui o chat privado da Pri me avisando que ela tem que ir. Eu queria passar por vários papos de carreira. Eu cheguei, ó, nós chegamos até... Deixa eu ver aqui. Nós chegamos até o 12, né? Eu fui comentando aqui, a gente chegou até o 12. Sabe quantos papos de carreira nós fizemos? Esse aqui é o 44. Então teve muito mais coisas. Dá para a gente comentar bastante coisa, dá para a gente refazer papo de carreira, mas eu vou também encerrar aqui, porque a gente já está estourando 1 hora. Queria agradecer, principalmente quem está aqui hoje, claro, né, que está participando aí do nosso papo de carreira. Michele, Leonardo, Douglas, o Bruno também, pessoas que sempre participam aí com a gente, né? A Viviane, o Fernando, né? Tem uma galera que participa, o Renato também, a Samantha, que também ajuda a gente a fazer aqui, muito bacana. E para 2025, a nossa ideia é fazer um papo de carreira talvez um pouquinho mais estruturado. Então, ajuda a gente, manda aí os temas que você quer ver no papo de carreira. Se você chegou até aqui, tá vendo gravado ou ao vivo, dá o like pra gente, porque isso dá diferença, tá bom? Interage aí, reage. Se puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, também vai ajudar bastante, tá bom? Deixa nos comentários quais são os temas do papo de carreira que você quer ver de agora em diante. Nós ainda vamos fazer alguns papos de carreira esse ano ainda, mas o ano já tá acabando, né? E aí, como é que a gente vai se planejar para 2025? Novos papos de carreira, novas oportunidades, vai ser muito bacana. E, de novo, a gente está lançando aqui algumas coisas do trabalho corporativo. Eu vou deixar mais uma vez aqui o nosso e-mail, apoio.alunos@officeresolve.com.br. Se você tem vontade de empreender no mundo digital. É engraçado, né? Eu acabei de falar que empreender não é fácil, e não é mesmo. Mas eu tenho uma ideia aqui que é possibilitar profissionais que estão no seu trabalho fazer também um empreendedorismo light, assim, que é você conseguir trabalhar e empreender um pouquinho também. E isso a gente vai fazer produção de conteúdo colaborativo, produção de cursos colaborativos. Você quer participar, quer apoiar, quer trabalhar um pouquinho nessa iniciativa, algumas horas por semana?
apoio.alunos@officeresolve.com.br, manda um e-mail e fala: eu quero participar dessa iniciativa colaborativa, e a gente vai descobrir como que a gente faz isso acontecer. Já está tomando forma, já vou começar a acionar as pessoas que já mandaram e-mail e a gente vai começar a trabalhar com isso, vai ser bem bacana, tá bom? Eu estou bastante contente com o papo de carreira, na verdade. Empreender é difícil? É difícil, mas tem a parte que é boa, e a parte que é boa é essa interação, é a gente poder trocar ideias, é a gente poder se falar e a gente poder aprender juntos aqui, né? O Douglas, achei a atividade colaborativa que falou nos episódios anteriores. Estou tratando saúde, estou com cálculo renal. Não entrei em contato porque quero apresentar compromisso. Douglas, fica tranquilo. Quando você puder, está super convidado para participar com a gente. Tá tranquilaço. Muito bem. Obrigado mais uma vez. Um ano de papo de carreira. Vamos continuar. Sugira aqui os nossos temas e também, se você quiser ser nosso entrevistado, manda qual é o tema, assim como a Michele, né? Manda aí qual é o tema que você quer falar aqui no Papo de Carreira e a gente vai fazer um papo de carreira bem bacana com o tema, preparar direitinho e você vai estar aqui com a gente ao vivo no Papo de Carreira. Tchau, tchau. Até o próximo Papo de Carreira, segunda-feira, às 8 horas.